Bem, boa noite. Vou falar um pouquinho da minha jornada. Eu venho de uma família racional. E eu tenho como essência ser racional. Sou uma pessoa extremamente racional. E como uma pessoa racional, de família racional, sempre gostei muito de estudar, de jogar xadrez, jogar War, falar no Mirk, nisso aqui. O que eu não sabia era que o meu estudo, na verdade, muitas vezes era um muro. Algo que eu usava para me esconder. E o que eu não sabia é que eu fazia, muitas vezes, da minha vida, um jogo de xadrez. Eu pensava cada etapa dela. Pensei em ter meu filho, em passar no concurso, em ter outro filho. E eu fui tendo uma vida muito bonita. Meio preto e branco. Meio com umas ventanias que eu fingia que não existiam, mas bonita. Até que teve um dia que veio uma tormenta maior. O Lucas, quando fez 1 mês e meio de vida, ele pegou uma bronquiolite, que virou uma pneumonia, e ele ficou internado, respirando por aparelhos. E um dia a médica chegou para mim e falou: mãezinha, a gente não sabe o que fazer com o Lucas, porque ele não está respondendo à medicação. E aí, nesse dia, eu sentei, e o que eu consegui pensar foi: eu não fiz medicina. Por que diabo que eu não fiz medicina? Eu tinha que ter feito medicina. Para poder resolver essa situação agora. Por que eu não fiz? E aí, como eu não fiz medicina, eu fiz TI, claro, né? Planejamento e controle, acima de tudo. Eu esperei. E eu não consegui fingir que aquela ventania não existia. E a doutora Cris conseguiu achar uma medicação para ele, que fez efeito. Ele foi melhorando aos poucos. E quando ele saiu do hospital, eu tinha essas 2 coisinhas lindas para cuidar. Só que eu não era mais a mesma. Eu não tinha energia e eu não sabia o que fazer. Eu estava completamente perdida. E eu fui fazer algo que geralmente eu não costumava fazer. Eu fui pedir ajuda. Eu fui numa psicóloga e eu cheguei lá um dia com uma glândula inflamada no olho, um buraquinho no olho. E ela chegou para mim e falou assim: mas o que é isso? É uma glândula lacrimal que inflamou. Normal, né? Ela, mas se está inflamado, não é porque tem alguma coisa para sair daí do olho? É tipo, alguma coisa para sair do olho? O que seria? Ela, qual foi a última vez que você chorou? Eu, chorar? Ah, sei lá. E ela, naquele dia que o Lucas ficou doente, você chorou? Eu, não. Não tinha tempo para chorar. E ela, tá bom, vamos acabar a sessão mais cedo hoje, pode ir embora, gente. E eu fui com aquilo, eu pensei, eu acho que eu preciso achar a minha emoção. Tem alguma coisa aqui dentro que eu tenho que encontrar e eu estou perdida, eu não sei o que fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook lê a mente. E aí apareceu no meu Facebook que no Parque da Cidade tinha o coletivo Namastê de yoga. A yoga é daquela galera de humanas, né? Então deve ser alguma coisa. Tem a ver com esse negócio de emoção. Vou lá para poder ver como é que é. E aí eu estava lá na yoga na hora da meditação, no finalzinho. A Thaís pediu para eu ficar em posição fetal, começou a falar umas palavras. E eu comecei a chorar. Eu chorei, feito um bebê. E eu saí de lá, estava no carro ainda, eu liguei para o Jaci, meu irmão mais novo. Eu, Jaci, eu chorei. Aí ele começou a rir. Você ganhou alguma coisa? Eu, não, chorei. Aí eu, tá, então alguma coisa mudou. Eu acho que eu estou saindo de uma inércia muito grande que eu estava. E eu acho que agora não tem volta e eu tenho que me desenvolver. E eu comecei um processo grande de desenvolvimento. E a coisa mais importante que eu achei disso tudo foi a apropriação individual. Eu dei esse nome bonito aí, mas isso quer dizer
se encontrar, ficar sozinho um tempo. Eu precisava saber o que eu gostava. Aí eu voltei a fazer balé, aprendi a montar cavalo. Fiquei um tempo comigo mesma, morria de medo de ficar comigo. E aí eu fui descobrindo que eu seria uma boa mãe se eu ficasse com os meus filhos. Mas eu só seria uma ótima mãe se eu conhecesse minhas emoções, se eu mostrasse para os meus filhos conhecer as próprias emoções e expressar elas. Eu seria uma boa profissional se eu estivesse no trabalho, mas eu seria uma ótima profissional se eu conhecesse os meus limites no trabalho. E eu comecei a fazer um monte de cursos. Fiz um simples de Enneagrama, por exemplo, que dura um final de semana, só que a gente descobre um monte sobre personalidades, a própria e a dos outros. Fiz um pesado, Coração Valente, um retiro super desafiador, que a gente encontra segredos que a gente esconde de nós mesmos desde a infância. E fui procurando fazer um monte de coisas, e uma coisa ia puxando a outra. Aqui é um exemplo. Mas tem coisas muito legais, por exemplo, numa palestra aqui no Ossobuco, eu descobri sobre o projeto de 100 dias de gratidão, que me fez um bem enorme. E quando você vê um negócio assim, que parece muita coisa, com certeza alguma coisa aí você conhece. E quando eu ia me investigando, ia levando para a psicóloga, eu fui descobrindo meus medos, o medo que eu tinha de me mostrar, o medo que eu tinha de ser frágil. Como que o meu corpo reagia a isso? A enxaqueca, que eu tinha várias crises de enxaqueca, que era só porque eu não queria enfrentar o conflito. Os meus limites, os meus mecanismos de defesa, quando eu não deixava ninguém ultrapassar limite nenhum meu, e não sabia abrir mão do meu limite, assim, não sabia expandir um pouco os limites. E como que eu reagia a cada conflito? Cada vez que eu tentava me esconder, cada vez que eu me fazia de vítima, e cada vez que eu realmente enfrentava. Só que deixa eu te falar, isso é muito, muito estranho. Muitas vezes eu não me reconhecia. E eu pensava, não, esse defeito aí, para quê? Tem isso não. E é muito difícil, mas é importante. Porque quando você pensa que você não tem defeitos, eu acabava me colocando num pedestal. Como se aquelas pessoas lá embaixo que tivessem defeitos e fragilidades. Só que quando eu comecei a ver, eu vi que os meus maiores heróis tinham muitas vulnerabilidades, muitos defeitos. E aí eu desci. E eu aceitei todos não, alguns ainda tenho que aceitar, muitos defeitos que eu tenho. E comecei a falar sobre eles. E comecei a perceber que quanto mais eu me mostrava a minha vulnerabilidade, mais eu criava conexão com as pessoas. E aí eu vou continuando a minha caminhada, em busca de novas bolinhas daquelas, em busca de me desenvolver. Mas agora é um caminho muito mais colorido e muito mais preparado. E aí o que eu pergunto para você é, será que tem alguma criança perdida aí dentro de você hoje? Será que essa criança está buscando alguma emoção? Está buscando se expressar? Ou será que é uma criança que, na verdade, está procurando tomar decisões mais acertadas e mais eficientes? Ou é uma criança que já sabe o caminho, só precisa de coragem para seguir esse caminho? E o que você vai fazer com essa criança? Ela vai continuar na inércia? Ou você vai permitir que ela se desenvolva? No meu caminho, eu encontrei muitos amigos que me mostraram várias daquelas bolinhas, que conversaram comigo sobre as suas vulnerabilidades, que me permitiram me mostrar minha vulnerabilidade. Isso é essencial. Ninguém caminha sozinho. E é lindo você conseguir inspirar e conseguir ser inspirado pelos outros. E hoje, se eu puder inspirar algum de vocês aqui, já vou estar feliz. Contem comigo. Obrigada.